Começou. Boa noite, sejam bem-vindos à Sala de Comunicação e Marketing. Meu nome é Vinícius, faço parte aqui do projeto Superfuturo. É um projeto que está presente em 9 estados do Brasil e que leva a educação e também caminhos para os estudantes saberem do mercado de trabalho e do futuro profissional deles. Essa sala a gente vai falar sobre comunicação, marketing, um pouco também sobre mídias sociais. Temos nossos 3 convidados, a Laura Coelho, a Lilian Vasconcelos e o Bernardo Lamarca, que vão contar um pouco sobre como é a comunicação e como eles fazem para essas transformações no mercado de trabalho, principalmente com a internet. Então, acho que, para começar, podemos começar com a Laura, pode ser? Pode, acertou, Vini. Quem que a gente tinha marcado na ordem? Deixa eu... Peraí, que eu tenho que... Calma aí, que eu não... Eu trabalho com rede social, não sou TI. Peraí. No seu tempo, fica tranquilo. A gente separou 20 minutinhos para cada um, então eu falo muito, tá? Então eu vou seguir esses 20 minutinhos. Eita, peraí que não foi. Vocês estão vendo a minha tela, né? Ainda não. Ainda não, é. Deu um bug, Vini. Peraí. Tá bom, pausar. Você quer passar para a Lilian ou para o Bernardo depois você... Não sei, vocês querem fazer assim? Aqui tá para mim que eu não posso compartilhar. Será que eu não tenho esse acesso? Aqui não aparece. Deixa eu ver aqui nas configurações. Aqui tá parecendo que não é um botão para mim. Será que eu cliquei em alguma coisa errada? Você quer começar, Lilian? Que aí a gente, enquanto eu resolvo isso, tadinha, ela não estava esperando que talvez tivesse que começar com ela. Não, sem problemas. Desculpa. Imagina, eu posso começar então para a gente otimizar aqui o tempo. Tá. Vou projetar aqui para vocês para começar com a minha apresentação e a profissão que eu venho falar hoje. Já aparece para vocês? Sim. Sim, maravilha, pessoal. Bom, primeiro, boa noite a todos. Prazer enorme estar aqui nessa oportunidade para falar do tema Martech. É uma das frentes de atuação aqui na área do marketing digital e CRM. Então, começo me apresentando, eu sou a Lilian Vasconcelos, eu sou coordenadora de marketing digital e CRM aqui na Supergasbras. E antes de falar da estrutura Martech, né, que é a disciplina que eu vou dividir com vocês como uma das profissões do futuro, que já está acontecendo aí em muitas empresas, eu vou dividir com vocês um pouco da minha jornada profissional. Isso porque muitas vezes a gente define uma profissão ali quando entra na faculdade, né? E a partir da minha jornada eu quero compartilhar com vocês que é tudo muito mutável, muito flutuante, né? O mercado anda muito volátil. Então, às vezes, a gente toma uma decisão ali para começar atuando numa disciplina e a gente transita por diferentes outras disciplinas também, né? A gente aprende muito, principalmente nesse universo digital, quem atua nessa frente do universo digital. Então, eu comecei a minha jornada em 2006, eu comecei como a gente brinca falando, né? Antigamente era literalmente tudo mato no universo digital. Comecei ali fazendo alguns exercícios de construir sites, pegando ali inicialmente alguns freelas, né? E todo o conteúdo que eu desenvolvia para esses sites já eram pensados em fazer conteúdos de forma que eles fossem otimizados para que usuários que buscassem por aqueles temas em mecanismos de busca, como o Google, encontrassem o site, né, das empresas que eu trabalhei facilmente. Então, a minha primeira experiência no digital é o que a gente chama de SEO, que são essas otimizações para mecanismos de busca. E foi em 2009 quando eu comecei a minha carreira realmente ali trabalhando em que a gente chama de performance, que é justamente quando a empresa investe, né, dedica ali parte do investimento para que a gente possa fazer campanhas no marketing, no universo digital, e consiga trazer para a companhia, né, para a empresa que está atuando, qual foi o retorno daquele investimento, quanto que ela investiu e o quanto eu trouxe de volta, né, a gente, o time, a partir das campanhas no marketing digital.
E aí, em 2016, eu me especializei, comecei, né, o meu MBA em marketing digital para me especializar um pouco mais nas diferentes disciplinas que tem dentro desse universo, e foi quando realmente eu me aprofundei aqui no CRM, que é um dos temas que a gente vai se aprofundar hoje. E foi também no meu MBA que eu comecei a mudar um pouco, né? Eu trabalhava muito no mercado de bens de consumo e comecei a pensar um pouco mais sobre o propósito do marketing que eu estava trabalhando, quando eu comecei a me especializar em capitalismo consciente, querendo ir para um mercado onde a gente pudesse trabalhar com produtos essenciais. Seria isso, né? Vender produtos que de fato são necessários para a sociedade, não motivar aquelas compras por impulsos dos produtos, dos bens de consumo. E aí eu fiquei com isso em mente. Em 2018 surgiu a minha primeira oportunidade nesse mercado de energia, que foi quando eu tive a oportunidade de fazer um plano de mídia digital, junto com o time também, claro, né, trabalhando comigo, para trabalhar todo o orçamento de marketing da Petrobras no final do ano de 2018 e o desenho desse plano para o ano de 2019. E foi também em 2019 que eu recebi um convite para participar do processo seletivo na Supergasbras. Então, esse convite ele veio do LinkedIn. Eu fui abordada no LinkedIn, né, pela minha antiga chefe, sendo convidada ali pela minha jornada profissional a participar de uma posição na época de analista sênior na área de marketing digital. Então, passei no processo, comecei a minha carreira aqui na Supergasbras em 2019, como analista sênior. Eu era a única profissional de marketing digital. A área realmente foi mostrando ali o valor, né? Foi crescendo, como tudo tem acontecido no universo digital, até que em 2022 a gente estruturou de forma que hoje o marketing digital e o CRM já é uma área definida, né? A gente já tem um time super robusto, inclusive, do qual eu tenho um enorme prazer de coordenar essa frente aqui na companhia. Dentro da Supergasbras, né, na área de marketing digital, as frentes, os principais pilares, né, que a gente atua, a frente do site. Então vocês estão vendo aqui o X, né, dentro desse escopo do site, que é justamente trabalhar o site de forma que os usuários que acessam o nosso site tenham a melhor experiência, a melhor navegabilidade. Então, para isso, a gente faz diferentes testes. O site também tem algumas páginas com objetivo de conversão, de geração de negócio, então a gente analisa essas páginas, né, e também faz toda a otimização dos conteúdos que estão sendo publicados. As outras frentes são as frentes, como eu falei, né, de prospecção de clientes. Então a gente trabalha com diferentes canais, mídias, no universo digital, para trazer novos clientes para os diferentes produtos que a gente tem, diferentes segmentos. O CRM, que é a profissão que a gente vai se aprofundar um pouco hoje, que depende dessa estrutura Martech, tem como grande objetivo reter os usuários, né, os clientes que a gente tem na nossa base. E aí, pessoal, avançando aqui, eu queria saber de vocês se vocês já ouviram falar na estrutura Martech. E aí, se vocês puderem reagir aí, tem um emoji, enfim, se puderem manifestar só para eu sentir o quanto vocês, o time que está aqui, né, a audiência, já ouviu falar nesse termo, só para eu saber se eu me aprofundo muito ou pouco aqui. Vendo que estão tendo algumas carinhas de dúvidas, maravilha, gente. Então, acho que o conteúdo vai fazer muito sentido para esclarecer essas dúvidas de vocês. E para isso eu vou começar com um vídeo, é um vídeo super curtinho, que mostra justamente como é possível a gente trabalhar o que a gente chama de uma hipersegmentação. Entendendo o comportamento de cada um dos usuários, a gente consegue entregar a melhor experiência. O vídeo mostra como que isso acontece de forma manual. Problemáticos na 19. Andem rápido com isso. O que significam todas essas cores diferentes? Laranja é uma restrição alimentar. Amarela é de fora da cidade, verde é um VIP e azul significa passeio pela cozinha. E sobre essas notas? A mesa 15 gosta de comer mais rápido, então agilizamos a comida. A 23 gosta de mais devagar, então adicionamos um almoço extra para não sobrecarregar a cozinha. Na 22 não gostam que falem com eles. Como sabe tudo isso? Tudo o quê? Sobre as pessoas comendo. Temos um membro da equipe designado que pesquisa cada cliente. Isso aí, grampeia os desgraçados. E o que são essas marcações? Lista de espera. No momento em que alguém não aparece ou cancela, puxamos alguém para cima. Como vão chegar aqui tão rápido? Nós enviamos o carro. Impressionante. Tudo bem. Isso é loucura.
Como é que você faz isso o dia todo? Toda noite você melhora o dia de alguém. Quê? Você me perguntou como eu consigo fazer isso. É assim que eu faço. E aí, pessoal, vocês viram, né, que no final ela termina falando sobre o propósito dessa estrutura Martech, né, do porquê a gente trabalha a hipersegmentação. Então, o objetivo desse trabalho é justamente que a gente possa, a partir da hipersegmentação, né, entender cada grupo de clientes que a gente tem dentro da empresa que a gente trabalha, oferecer para ele a melhor experiência. E essa melhor experiência, ela vai gerar o quê? A fidelização, a retenção desses clientes. Ele vai sempre escolher a nossa marca porque ele sabe que toda a nossa comunicação, tudo que a gente faz é pensado e direcionado para ele de forma customizada. Então, isso só é possível a partir de estratégias, né, que a gente trabalha fazendo toda essa segmentação. Aqui no vídeo, ela faz uma segmentação, ela falou que tem um agente que cuida, né, desse entendimento dos grupos, mas dentro do universo corporativo, quando a gente está falando aí de uma base, né, no nosso caso do gás para o consumidor final, a gente está falando de milhões de usuários, a gente não consegue fazer isso de forma manual. Então, para isso, se faz necessário a atuação do marketing junto com a tecnologia, para que a gente tenha todas essas integrações sistêmicas, de forma que a gente consiga entregar essa boa experiência e, consequentemente, os melhores resultados aqui para a companhia. Então, na prática, né, como que isso acontece? O primeiro ponto de contato para quem trabalha na estrutura Martech, quando está desenhando essa estratégia, é entender qual foi o canal de entrada desse usuário. Então, se ele primeiro começou uma conversa no WhatsApp, a gente já tem uma informação ali de que o canal de preferência dele é o WhatsApp. Se ele preencheu um formulário no site, deixou o e-mail dele, o melhor canal para se comunicar com ele, muito provavelmente, é o e-mail. Então, a partir dessas informações de entrada, a gente começa a saber qual é o canal que a gente provavelmente vai ter o melhor engajamento desse usuário. Depois disso, a gente analisa também, né, com essa massa de dados e trabalhando ali com uma estrutura sistêmica que eu vou mostrar para vocês, como que a gente consegue segmentar. Então, ela fala ali, né, de diferentes grupos por cores, né, ela fala o laranja, a mesa 19. Então, essas são as segmentações para que a gente consiga entender quais são os grupos que nós temos para comunicar, e a partir disso a gente passa para essa personalização das comunicações. Então, aqui no caso dela, né, ela fala num cenário de intolerância alimentar. Então, para esse usuário, se essa intolerância, para esse grupo, né, se for intolerância a glúten, não faz sentido fazer uma comunicação de incentivo à compra de pizza, massas e tudo mais. Talvez seja justamente para eles que a gente vai ter que oferecer alimentos para quem tem intolerância ao glúten. Então, essa é a personalização que a gente faz para que a gente ofereça, né, tenha uma oferta que esteja em linha com aquele grupo que a gente está disparando a comunicação. Então, tudo isso acontece dentro de um ecossistema que eu vou apresentar para vocês, para que esses processos, né, aconteçam de forma automatizada e a gente possa, dentro desse ecossistema, também identificar se o objetivo dessas comunicações estão sendo atingidos. Então, se eu envio uma comunicação, no caso aqui, com o objetivo de que os usuários, ao receber, façam download de um aplicativo, depois eu preciso medir se aquela comunicação foi efetiva, se a gente teve usuários que receberam aquela comunicação e, de fato, fizeram esse download. Então, assim, na prática, né, essa é a rotina da gente que trabalha no marketing, na Martech, na estrutura Martech. E para que isso aconteça, existe toda uma integração sistêmica, que tudo começa antes, né, da gente colocar a mão na massa, se unir com times de tecnologia, a gente precisa antes conversar com a área de negócio, entender quais são os objetivos, né, os desafios, quais dores a gente pode tentar solucionar a partir das nossas comunicações. Então, com isso, a gente começa a levantar quais as respostas a gente precisa trazer, quais são os resultados esperados, qual é o comportamento esperado da nossa base de clientes, para identificar quais são os dados que nós precisamos coletar e entender também quais são as segmentações, quais são os grupos de clientes que nós precisamos identificar para, a partir disso, trabalhar a hipersegmentação, né, que é a segmentação inteligente,
trabalhar essa estratégia de marketing, né, de comunicações ali direcionadas para esses grupos, e depois avançar aqui para essa mensuração e otimização de conteúdo. E aí, pessoal, aqui é uma rotina constante, né? Então, a gente, por mais que tenha essa estrutura no ecossistema, a gente está sempre recebendo novos dados, tem, eventualmente, a integração de um novo sistema. Então, às vezes, a origem de um dado era em um sistema, depois esse sistema muda, a gente precisa fazer ajustes. Então, essa rotina de coleta de dados e consulta e verificar se está tudo redondo, ele é constante. Então, o trabalho da Martech também passa por esse lugar, né, de validação de todos os dados que a gente está recebendo. A gente faz todas essas análises para identificar ali oportunidades, se dá para fazer algum ajuste na estratégia, ou até as novas comunicações, né, como que a gente pode, a partir dos aprendizados que a gente tem de outras campanhas, trabalhar de forma mais assertiva. Então, aqui já avançando para o ajuste da estratégia. A execução, então, aqui é quando a gente, de fato, implementa essas campanhas, né, quando chega uma oportunidade de trabalhar uma comunicação nova, uma régua nova, uma jornada nova de comunicação para clientes, ou trabalhar melhorias de campanhas que já estão ativas no nosso ecossistema. Então, a gente faz essas melhorias a partir dessa revisão dos resultados, entendendo se, como eu falei, esse comportamento esperado, de fato, está acontecendo, e se não, a gente retroalimenta, revisita aqui a estratégia, passa por alguns desses pontos para fazer os ajustes, até que a gente consiga entender que, de fato, os usuários estão tendo uma boa experiência, né, continuam ativos na nossa base, e a gente continua trazendo para a companhia os resultados esperados. E aí, pessoal, já caminhando aqui para o final da minha parte da apresentação, eu trouxe aqui um pouco do soft skill dessa profissão, né? Então, para trabalhar na Martech, é muito importante que tenha uma boa relação com pessoas de diferentes áreas. Então, a Martech, a gente fala com o time de tecnologia, o time de dados, né, de inteligência de dados, a gente fala com todo o time da área de negócios, time de comunicação que trabalha na mesma gerência o tempo inteiro, assim, a gente trabalha de forma muito integrada. Então, é muito importante saber falar sobre os diferentes temas, né? Ter esse perfil curioso também, querer sempre aprender, porque muitas vezes a gente entra em conversas de disciplinas que não são muito a nossa praia, mas a gente precisa estar aberto para aprender e, a partir disso, conseguir ali modular a nossa estratégia de comunicação. Então, aqui eu também trouxe um ponto que o time Martech precisa gostar de resolver problemas, né? Eu brinco porque tem dois perfis de pessoas que reagem diante de problema. Um é aquele perfil meio batata quente, assim, chega, recebe o problema e já quer soltar logo, ai, toma, passa, de quem é o responsável, vai, toca aí. E o time Martech não pode ter esse perfil, tem que realmente pegar essa batata quente, botar no lugar ali para ver como que resolve o problema inicialmente, para já trazer as soluções e fazer com que aquele problema, né, dali para frente seja resolvido. E, além disso, depois revisitar o problema, entender o que causou o problema, porque muitas vezes aqui a gente identifica uma oportunidade de melhoria, a gente adquire um aprendizado que vai retroalimentar todo o nosso sistema. E aqui tem também um perfil celebrativo, porque a Martech, a gente passa, né, por muitos processos que são invisíveis até chegar, de fato, no resultado esperado. Então, tem muito, né, durante essa jornada do processo, da construção de uma nova régua, de integração sistêmica, a gente está trabalhando aqui na implementação de um novo sistema. Então, são meses de trabalho. Se a gente não celebra ali as pequenas conquistas, um teste que foi validado, né, a gente acaba, muitas vezes, não vendo o reflexo do nosso trabalho acontecendo no dia a dia. Então, aqui, realmente, celebrar pequenas conquistas faz muito sentido nessa disciplina, né, para quem atua na Martech. Então, desafios, é interessante, porque como boa parte do trabalho, muita gente não conhece do que está por trás, né, dentro dessa estrutura do ecossistema, então muita gente vê o resultado e fala, faz aqui uma campanha urgente aqui para mim, é bem rapidinho, o público é pequeno, é só fazer um push, vamos só testar. Então vem às vezes assim umas ideias mirabolantes, então as pessoas não conseguem, não precisam realmente entender tudo que está por trás,
mas minimamente aqui, né, a gente precisa ter essa ciência da operação, entender a operação, ou para dizer quando não é possível, ou realmente testar e provar ali que talvez aquilo não fizesse tanto sentido, né? Então precisa ter essa flexibilidade aqui diante desses desafios que eu posso dizer que são até simples e divertidos nesse universo. E por último, pessoal, aqui, né, para quem se interessou pela disciplina Martech, diferentes cursos são possíveis serem feitos para quem quiser atuar nessa área, né? Então, eu fiz o curso de publicidade, me especializei em marketing, mas eu tenho no time pessoas que são formadas em administração, engenharia, tem também, né, das áreas pares aqui o time de TI, o time de análise de dados, cientistas de dados. Então, tudo isso é possível, né? Todos esses cursos são possíveis serem feitos para quem quiser atuar na área Martech. Pessoal, então aqui eu termino falando dessa profissão, né, que é uma profissão do futuro. Eu acredito que a tendência é que muitas empresas tenham essa estrutura, mas por enquanto ainda são poucas que têm o privilégio de ter um time, né, chamado Martech. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, Lilian. Muito legal saber um pouco sobre essa profissão, né, que é nova. Eu, por exemplo, não conhecia. Muito legal saber ainda mais coisas sobre isso. Agora vamos ver, Laura, você consegue compartilhar? Depois a gente vai fazer um blocão de perguntas. É só pela questão do tempo, a gente não consegue fazer com que as pessoas perguntem agora, mas no final a gente vai abrir para perguntas gerais. A Laura conseguiu compartilhar. Gente, eu acho que eu consegui, hein? Dá até vergonha, né? Porque a gente trabalha com uma parte de tecnologia, né? E a gente não saber compartilhar uma tela é complicado. Mas eu acho que eu consegui, hein? Sim, está aparecendo aqui para a gente. Ai, que bom, gente. Primeiro, obrigada, Lilian. Eu acho que foi... Eu não sabia, não conhecia a área direito. Então, foi um bom aprendizado também. Eu vou falar de uma coisa que eu acho que o nosso maior, já adiantando um pouco os desafios, né? O maior desafio de quem trabalha com rede social é ter que explicar para as pessoas que não é todo mundo que pode trabalhar com rede social, assim. Porque eu tenho uma impressão, eu sempre vejo isso pelo meu pai, né? Que acha até hoje que eu sou jornalista e não publicitária. Então, é sempre um desafio explicar para as pessoas que rede social tem estratégia, que a gente não pode subir um post se você tem um perfil comercial, um post seu com a sua tia no almoço de família, que não é tão legal assim. E que não é porque deu like que você está aproveitando e que você está fazendo exatamente aquilo que você poderia fazer. Então, o tema de tudo, né, é redes de comunicações e um mundo de possibilidades, porque realmente é um mundo de possibilidades. Essa sou eu tenho 25 anos, sou formada em publicidade pela UFRJ. Laura, Oi. Eu não sei se o pessoal está vendo, mas não está aparecendo nada e você está travada. Eu estou travada? A tua imagem não está congelada e a tela também não tá aparecendo nada. Tá todo mundo assim? Agora foi. Agora foi. Mas você ainda continua... Deixa eu fechar, então, minha câmera, que eu acho que vai funcionar melhor. E abre e apresenta de novo. Tá, então vamos lá. Uma hora vai, gente. Eu tô num apartamento novo, né? E aqui a internet é um jogo que você sempre perde, então talvez Laura, a gente perca. eu acho que clique para sair eu acho que a tela cheia que não está dando. Deixa como estava, que estava aparecendo isso. Então tá bom, então vou deixar assim. Mas tá dando para ver, né? Sim, agora sim. Tá bom. Então foi. Gente, quantos desafios, hein? Que isso. Mas tenho 25 anos, sou formada em publicidade pela UFRJ e sou pós-graduada pela SPM. Eu trabalho em marketing em alguns lugares, né? Então, vou mostrar para vocês daqui a pouco. Eu atuo com rede social desde 2019 e eu acho que em breve eu vou abrir minha própria agência, alguma coisa vai acontecer nesse sentido. E sou vascaína, né? Eu acho que eu tinha que falar isso, claro. A Clara já sabe bem, né? A Clara trabalhou comigo, com a minha irmã, enfim, ela sabe que o Vasco está sempre aí. Eu trabalhei na JA, deixa eu passar aqui manualmente, para a gente não ter problema. Eu trabalhei na JA, eu comecei minha carreira trabalhando na JA como voluntária, depois trabalhei mesmo, fui liderada da Clara, que estava falando comigo ainda há pouco,
fui muito feliz e passei por alguns outros lugares, né? Então, eu fui trabalhar com rede social, tanto no Grupo Editorial Record, eu trabalhei na Stone, trabalhei na Casa Vídeo, trabalhei na Globo, atendendo GNT e Modo Viagem. Atualmente, eu também toco alguns projetos na Editora Globo, né, atendendo os selos Alt, que é o selo jovem da editora, e também faço alguns projetos com Zupt, né, Cima, Green, faço alguns projetos também com o Festival do Rio, com a parte fiz, né, nesse último, um projeto com o festival, para fazer a parte de negócios do festival, e foi muito legal, assim, então, poder falar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho sobre redes sociais, onde entra redes sociais nisso tudo, mas foram trabalhos muito legais, do qual eu me orgulho muito. Alguns eventos que eu já cobri, né? Eu sou do mundo editorial, eu trabalho com livro há pelo menos uns 4 anos, então muito dos meus trabalhos foi trabalhando com livros. Primeiro eu fiz o primeiro evento que eu cobri, né, recebendo, porque eu cobri muitos eventos de forma voluntária, porque era o que eu gostava de fazer, então eu acho que essa é a primeira dica, talvez, para hoje. Eu acho que quando você quer cobrir evento, quando você quer fazer rede social, vale muito a pena você começar sendo voluntário, assim, você começar criando portfólio sendo voluntário. Então, o Vitor, que está aí, ele acompanhou um pouco esse processo também. Eu fui muito voluntária no Nexa, fui voluntária em várias coisas que eu achava que fazia sentido para montar o meu portfólio, para aí sim chegar nesses lugares e poder cobrir de uma forma legal e recebendo, né? Que eu acho que é o que todos nós queremos, de alguma forma. Então, eu fiz a cobertura da Bienal de 2023 pelo Grupo Editorial Record, fiz 2024 a Bienal de São Paulo também pelo Grupo Editorial Record. A de 25 eu fiz agora pela Editora Globo. Trabalhei na FLIM, nessa última FLIM que teve agora, a Feira Literária Internacional de Niterói. E foi lindo, assim, foi lindo, porque é uma feira que vem 100% de dinheiro incentivado. Então, realmente, as pessoas, a curadoria do projeto foi 10, assim, foi muito legal. O festival, né, eu fiz a cobertura pelo Rio Marketing, para o perfil do Green Nation, que estava lá na outra página que vocês viram. E o STU, gente, sempre que eu falo que eu trabalhei no STU, as pessoas acham que eu sou a skatista, que eu entendo de tudo, e eu acho que é mais uma prova de que dá para você fazer muita coisa sem saber de nada. Então, quando eu cobri o STU, fui muito feliz também. Foi um evento que eu fiz de forma remota, mas eu fazia toda a cobertura da parte de editar vídeo para subir, fazia toda a parte de saque também, e foi um grande desafio fazer esse evento, porque no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro resolveu ter a maior chuva da história no dia do STU, e tem um detalhe, né, você não pode andar de skate na chuva, se a pista está molhada. Então, a gente recebeu muitas reclamações, mas no final deu tudo certo, e no final, a Raíssa Leal foi muita gente legal, e foi um evento que eu amei cobrir, assim, foi um evento que eu sempre falo, porque foi um grande case, assim. E aí, eu acho que o tema um pouco do que a gente tem hoje, né, redes sociais são o futuro, e aí eu vou responder com a minha trajetória profissional, né, eu não acho que a rede social, ela é o futuro como significado para tudo, né, eu acho que hoje em dia, talvez a Lilian, talvez o Bernardo até concordem comigo com isso, que as pessoas acham que talvez só existe a rede social para divulgação, assim, e talvez a gente esteja caindo num limbo de não pensar outras coisas que são super legais para a estratégia de um festival, para outras coisas que é uma estratégia que é ampla e que a gente acaba limitando a rede social. Então, é óbvio que a rede social é muito importante, é o que faz a gente, né, é o que faz a minha profissão existir, mas eu acho que é bem mais do que isso. Eu acho que quando a gente pensa a rede social de forma estratégica, como uma comunicação completa, ela passa até a fazer mais sentido, né? Então, respondendo talvez essa pergunta, né, eu não acho que é o futuro, eu acho que a rede social é o que a gente tem agora, sabe? É o que a gente tem agora e é o que a gente está aprendendo a fazer, né? A gente está aprendendo a fazer rede social. Então, quando eu digo aprendendo a fazer rede social, é que toda hora muda, assim. A gente tem um algoritmo que está contra nós, criadores, né, de conteúdo, mas que, ao mesmo tempo, está a favor. Então, a gente tem que estar lidando, assim, a gente tem que estar aprendendo fazendo ali. Então, acho que a gente tem que enxergar as redes sociais como uma possibilidade de agora. Acho que a gente tem que entender as redes sociais também como uma possibilidade de levar conteúdo e informações relevantes e verdadeiras. É importante falar isso no dia de hoje, né? Eu acho que não é tudo por like. Eu já peguei algumas campanhas que, não, faz, coloca, clickbait, é isso que há. E acho que a gente, cada vez mais, a gente tem que ter, a gente como profissional da comunicação, a gente tem que ter essa responsabilidade, assim.
Não é tudo por clique, não é tudo por engajamento, não é tudo por compartilhamento. E é isso que eu tento fazer quando eu cubro meus eventos, quando eu faço todas as minhas interações. E aí eu trouxe um pouquinho do que é trabalhar com livros e redes sociais. Eu acho que faltou muita foto aqui, mas tentei trazer algumas super interessantes de eventos que eu fiz, né? Eu cobri esse evento dos 100 anos de Crônicas, que foi toda a campanha especial que a Editora Globo fez para os 100 anos de Editora Globo. Então, foi um projeto muito legal. Aí na foto tem o Diego Aidar, que minha mãe sempre pede para colocar, porque ela é extremamente fã. Tem aí o Ednei Silvestre, a gente fez toda a cobertura também do último Van Gogh, que foi o livro que ele lançou recentemente. Aí tem uma foto nossa com a Fátima Bernardes. Meu pai sempre gosta de ver isso, né? Porque é uma frustração para ele não ter me tornado a Fátima Bernardes. E aí também tem aí a gente com o Thiago Gomide, a gente faz toda essa campanha, a gente vai para a livraria, a gente fala com o livreiro, é muito legal, assim, trabalhar com evento literário, trabalhar com evento de lançamento é sempre um desafio também, né? Porque quando eu falo que evento, quando eu trabalho com evento, sempre que me passam um briefing Laura, tem que parecer que tá cheio. E quando tá cheio de verdade, e não tem que parecer que tá cheio, para mim é o barato, assim. E esses eventos todos eu tive a oportunidade de fazer e tiveram muitas pessoas para contemplar, então foi uma cobertura muito legal. Eu vou falar um pouquinho também daqui a pouco de tecnologia, né? O que você precisa para fazer rede social? Mas aí trazendo também um pouquinho de cobrir feiras e festival com o celular na mão e uma estratégia na cabeça, assim. Não vá fazer rede social, fazer cobertura de evento, quando você loga no Instagram, quando você loga no Facebook, no TikTok, enfim, não vá fazer eventos sem uma estratégia na cabeça. O que você vai fazer? Quem você vai entrevistar? Né? Aqui a gente tem a Alexine Forformalt, que é uma autora internacional da Alt, e que a gente criou toda uma estratégia para ela, no final ela não seguiu nada, mas era importante a gente ter criado essa estratégia para a gente entender o que a gente queria fazer com um curto período de tempo, já que ela ia voltar para os Estados Unidos um dia depois, no tempo que a gente tinha, né? No final a gente conseguiu fazer coisas muito melhores, mas não vá, assim, se você pegou um trabalho de cobertura, se você pegou um trabalho, não vá sem uma estratégia boa na cabeça, assim. É óbvio que, por exemplo, essa foto da Ana Paula Araújo com o Rafael Montes foi um achado, assim, eu estava cobrindo o evento da Ana Paula Araújo, e aí ela conhecia o Rafael Montes estava tomando vinho na hora, e na hora ele falou assim, não, você tem que tirar uma foto comigo, e aí na hora eu consegui pegar a foto, né? Então a foto era minha, e aí eu consegui postar no Instagram da Globo Livros uma super exclusividade, assim, a foto saiu super bem. É óbvio que a gente dá essas sortes às vezes, né? Mas a gente tem que estar preparado também pro autor não quer falar, ele não quer falar de jeito nenhum. A gente tem que estar preparado também, assim, eu já cobri algumas pessoas que, enfim, não posso falar nomes aqui, mas que chegou e falou assim, Laura, eu não sou boa com isso, assim. E aí a gente tem que lidar com isso. A gente tem que lidar com isso e ver de outras formas. Eu acho que cobrir evento é um pouco isso. Às vezes você tem que lidar. Eu acompanhei uma amiga minha que cobriu Rock in Rio, né? Naquele dia fatídico, dia que choveu muito, no dia do Coldplay, e ela tinha que cobrir, e aí os vídeos ficaram um lixo, e os vídeos ficaram horríveis, e aí no final ela deu um jeito de cobrir pelos painéis, né? Ela entrou, a gente deu um jeito dela entrar nos painéis, ela cobriu pelos painéis, e aí depois ficou uma cobertura super legal, e é isso, né? Acho que a gente tem que lidar bem com esses imprevistos quando a gente lida com redes sociais. Mas, gente, é aquilo, né? Natal é dia 25 de dezembro todo ano. Então, eu sempre falo isso, né? Acho que a Lili falou também um pouco desse urgente, né? Quando chegam para mim e falam assim, nossa, Laura, a gente tem uma coisa urgente, o Natal. Eu falei assim, poxa vida, o Natal não é urgente, gente, porque ele é dia 25 de dezembro todos os anos. Então, isso não seria urgente. Mas a gente tem que lidar com coisas, assim. Quando eu trabalhava na Globo, no dia, eu era estagiária na Globo, mas teve um dia que o Jô Soares morreu, e aí todo mundo teve que ficar até mais tarde, assim, a gente teve que ficar mais tarde, porque a gente tinha toda uma cobertura para subir nas redes, tudo para fazer em homenagem a ele, e assim, tava muita coisa pronta, assim, porque, óbvio, a gente já sabia que ele estava doente e tudo mais, mas a gente não sabia que ele ia falecer, enfim. E aí a gente conseguiu fazer ali na hora, a gente conseguiu fazer algumas coisas na hora, isso sim, eu acho que passa a ser urgente, né, mas tem coisas que a gente precisa ter esse cuidado mesmo. Então, criar para redes sociais por meio de marcas, né, exige autenticidade e respeito com o que você quer contar. Eu acho que isso é o mais legal, assim, você tem que ter muito respeito com aquilo que você quer falar, porque existe hoje, né, eu já tinha falado sobre isso, mas existe uma comunicação que ela é muito baseada em clickbait mesmo, assim, nesse lugar de a gente quer clique, a gente quer compartilhamento,
sem pensar que existe uma pessoa do outro lado, assim, entendeu? Então, raramente eu vou fazer uma cobertura de evento e eu vou pegar um deslize ali da pessoa para subir uma coisa, assim, é muito ruim quando isso acontece. Então, e é ruim também para a confiança que você tem com aquela pessoa que está te contratando, assim. Então, agora eu fiz a Flim, né, na Flim, contando rapidamente um case, eu não sei se meu tempo está acabando, eu acho que sim, mas na Flim eu trabalhei com o Vitor Martins, que é do selo jovem da Alt, e aí uma garota chegou contando para ele, ele escreve leitura LGBTQIAP+, e aí uma garota chegou contando para ele uma experiência, e aí eu estava gravando, né, dela contando, que era uma parte muito legal, mas e ela começou a chorar muito, falando que graças ao Vitor ela pôde se entender no mundo, enfim. E aí eu achei aquele momento tão delicado, assim, de postar. Pensei, cara, eu acho que esse é um momento tão dela com ele, assim, eu acho que não vale o clique, assim, sabe? Não vale o clique, né? Eu acho que é um momento que ela quis contar para ele, é um momento que ela quis trabalhar ali e contar uma experiência dela, e eu acho que isso é tão pessoal, isso é tão não é tudo pelo clique, sabe? Então, eu acho que é isso que a gente tem que ter cuidado quando a gente trabalha ali com rede social, assim. E aí, né, quais são os maiores desafios, né? Eu acho que é entender que as redes são um meio e não a finalidade de uma comunicação. Respeitar a estratégia criada sem desespero, gente, sem desespero. Eu acho que quando você está cobrindo um evento, você tem que entender que tudo é recorte e que não vai dar para cobrir tudo e que não vai dar para fazer tudo. É claro que às vezes vai ter mais de uma pessoa cobrindo com você, então dá para você combinar o que você vai fazer com aquela pessoa, mas sem desespero, cara. E é isso que é isso. Está cobrindo evento, está fazendo material para rede social, se diverte no processo, assim. É óbvio, eu tenho uma amiga que trabalha com itens hospitalares. E ela fala para mim, Laura, assim, não dá para se divertir com esse processo. Mas ela faz vários outros conteúdos para outras redes, ela também tem um perfil literário que ela faz conteúdo. Então, eu acho que dá para se divertir fazendo isso, assim. As redes sociais, ela não é uma terra de ninguém, sabe? Ela é uma terra que está em descoberta, então eu acho que a gente pode se descobrir também nesse lugar. E eu acho que outro desafio é achar oportunidade no meio, assim. Então é por isso que eu falo sempre, façam projetos voluntários, sabe? Façam projetos voluntários. O Festival do Rio abre processos voluntários sempre para trabalhar com comunicação. Tem vários outros projetos. Enfim, se vocês quiserem algumas dicas também, podem pegar meu contato, vou deixar aqui meu contato, mas tem vários projetos, vários lugares que aceitam voluntariado de comunicação, façam um portfólio de vocês e depois, eventualmente, bate na portinha, pede uma oportunidade recebendo, que eu acho que talvez seja o caminho. E é isso, eu acho que eu espero ter ajudado, eu acho que toda a trajetória dentro da comunicação, ela pode ser difícil no início, mas se você persistir, Laura, acho que vale a pena. É uma profissão que eu sou muito apaixonada, eu sou extremamente apaixonada pela comunicação, pelas possibilidades que a gente tem. Eu acho que a Lília, o Bernardo, eles vão falar um pouco sobre... A Lília falou um pouco sobre isso, o Bernardo vai falar também, mas ainda mais agora com esse mundo de influenciadores também, então existe uma outra gama de possibilidades, e eu tenho certeza, se vocês pesquisarem bem, eu acho que vocês vão encontrar um lugar de muita oportunidade, tá? E é isso. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que a escuta tenha valido a pena. Deixa eu voltar para minha telinha. Deixa eu parar de compartilhar também. Eu acho que agora eu posso voltar a minha tela, né? Voltei. Obrigado, Laura, muito legal saber um pouco da sua rotina, né, principalmente nessa questão do evento, que é sempre muita correria, muita gente quer muito saber sobre isso, então bem legal. E agora vamos falar um pouco com o Bernardo, antes dele começar, falar para vocês assinarem a lista de presença, que o link está aqui no chat, então se vocês querem certificado, assinem a lista de presença para que a gente possa enviar para vocês. E agora pode começar, Bernardo. Eu acho que você está mutado. Opa, agora foi. Agora foi. Já é. Tá vendo aí? Sim. Sim. Mateuzinho, tu tá no call? Mateuzinho não entrou. Tá. Era a minha dupla. A minha dupla me abandonou.
Então, ó, eu preparei essa apresentação aqui, que não é para ser uma apresentação. Quem tiver interesse aí no tema, é para ser uma troca de ideias. Então, qualquer coisa me interrompam. Não sei se pode, Vini, mas normalmente eu trabalho assim. Eu queria falar um pouco sobre o novo empreender, né? Esse novo mercado aí de influenciadores que está se amadurecendo, e um pouco mais além disso, explicar o que eu faço da vida e o que o Mateuzinho também faz da vida, que é a minha dupla. Eu sou o Bernardo, Vida de Novela na Marca, sou engenheiro formado pela PUC-Rio, atualmente trabalho como criador de conteúdo. Mateuzinho, que não está aqui, ele está num ônibus em São Paulo, trabalhando, mas é Mateuzinho Terror da Enel Cunha. Ele é DV, né, deficiente visual. Tá aí, Matheus? Tô aqui, tô ouvindo. Ah, moleque, vamos embora. Mateuzinho é estudante de jornalismo, atleta paralímpico de atletismo e recentemente aí começou a criar conteúdo comigo. E para quem está na dúvida, Vida de Novela é o meu mote, o meu brand, né, a minha marca, porque eu tento vender que todo mundo pode escrever a sua novela. E Mateuzinho Terror da Enel, porque ele não precisa ligar a luz, né? Deficiente visual, anda sempre no escuro, e aí a Enel fica puta com ele. Ele não paga a conta de luz. E aqui temos um objetivo para essa apresentação, que é divulgar nossa plataforma de Tigrinho. Então assinem aqui. Brincadeira. O intuito aqui é mostrar que ajudar é fácil. Vamos aqui se ajudar. Ajudar é cool, tá na moda. Ajudar é ser humano. Ajudar também a empreender, e ajudar é se ajudar, né? Então, acho que sempre tento passar essa mensagem que eu só cheguei onde eu estou aqui porque eu fui muito ajudado, tive muito suporte, gente que não me conhecia, gente que me conhecia. Então, acho que é só essa mensagenzinha principal que eu sempre passo antes de qualquer discurso. E aí, o intuito é nos ajudarmos aqui, né? Estou passando informação, eu e o Mateuzinho, mas tudo que vocês quiserem prover para a gente será de ótima valia. E como essa dupla aqui pode ajudar vocês? A gente não sabe, mas a gente vai tentar. Mateuzinho, fala um pouco aí sobre a sua história, Mateus. O que tu teve com 5 anos de idade? Como é que foi tua infância? O que você estuda hoje? Como é que tá a tua vida? Olá, boa noite, estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Mais ou menos, mas estamos ouvindo. Tá muito baixo. Deixa eu ver aqui. Melhorou? Fala aí. Então, me chamo Matheus, moro em São Paulo, hoje atualmente tenho 5 anos. Eu perdi minha visão com 5 anos através da minha do pombo, que é uma doença que ela é através do pombo, chamada criptococcose. E eu fiquei paraplégico após sair do hospital, fiquei um tempo, foi uma fisioterapia, para voltar a andar. E hoje eu faço atletismo, faço corrida, inclusive eu estou indo para São Paulo disputar as provas de 200 metros. E comecei a fazer um ano nessa área de influência, junto com o Bernardo, produzir vídeos, se conhecemos pelo Instagram, através de um amigo. E estamos juntos hoje, criando essa parceria e fazendo vídeo para Instagram e TikTok. E é isso, eu acho. E sou estudante de jornalismo também, pela UF. Boa. É isso. Para quem não entendeu, tipo, Mateuzinho ele ficou deficiente visual com 5 anos de idade, com a meningite do pombo. Teve diversas complicações, ficou paraplégico, etc. Teve uma infância difícil também. Ele é de São Gonçalo. E aí ele, cara, foi buscando independência, entrou no atletismo tarde, de certa forma, e aí ele estuda jornalismo atualmente, é jovem aprendiz no instituto que eu esqueci o nome, e aí a gente começou a criar conteúdo e... Isso, FAC. E aí estamos criando conteúdo e ele está começando
a meta é ele viver disso, né? Então acho que é legal trazer ele porque ele vai mostrar muito como é que é o processo até chegar lá, né? E não vindo de um lugar de privilégio, mas de um lugar que, cara, é difícil, assim, ele não tem um celular bom, ele é deficiente visual, então depende dos outros para editar e etc. E é isso. Eu me chamo Bernardo, eu sou engenheiro de produção pela PUC-Rio e também trabalhei muito na empresa Júnior durante 2 anos lá. Quem não sabe, empresa Júnior é tipo uma consultoria que você trabalha de graça, mas você aprende muito e eu indico todo mundo que está na faculdade, aí, se tiver alguém que está na faculdade ou vai entrar na faculdade, buscar sobre a empresa Júnior. A da UFRJ e a da UERJ são muito boas, eu trocava bastante com a galera lá. E, cara, meu primeiro emprego foi via empresa Júnior. Muita coisa que eu aprendi em marketing, porque eu sou engenheiro, foi da empresa Júnior. E lá você ganha muita autonomia, né? Então, acho que quem quiser saber mais sobre, pode falar comigo, mas vale muito pesquisar. E aí, com 20 anos, eu entrei como estagiário de dados numa agência de comunicação de influência bem grande, que é a Play 9. Depois eu atropelei um carro, que eu tive um acidente, que foi o que me deu essa mudança de mentalidade para eu mudar de carreira e buscar muito o que eu quero e o que eu tenho como talento, que hoje é a criação de conteúdo. Mas antes eu trampei na Kenner como gestor de projetos. E aí, depois de 2 anos trampando como gestor de projetos, virei um criador de conteúdo autônomo, né? Hoje eu posso falar que é a minha renda principal, é o que me banca minhas contas. E aí, falando um pouco da gente, eu e Mateuzinho, né, que eu acho legal essa história. A gente começou pela corrida, em um treino em janeiro de 2025, esse ano, e aí virou muita intenção, né? A gente tem muito uma mensagem que a gente quer passar e que isso reverbera online. Então, Matheus é muita força, cara, ele vai acima das adversidades e eu tento trazer muito a minha simples vontade de viver dentro da rotina, assim, das coisas bobas da vida, e eu acho que é isso o que torna a gente o que é, assim, muito nessa profissão, né, como conteúdo. Um pouco sobre dados, né? A gente, só os nossos vídeos juntos, são mais de 6 milhões de views no Instagram. Mas o que significa? Significa conexão, né? E para a gente falar de criação de conteúdo, a gente tem que falar de conexão. Emoção gera conexão. Então, eu ajudo o Matheus me ajuda, e é assim que a gente vai reverberando a mensagem. A gente quer sempre falar sobre mensagens reais, com histórias reais, né? A história do Matheus e a minha história. E as pessoas se conectam com coisas reais, com valores, com humor, com as dores, com o impacto. E o que isso tem a ver com essa palestra aqui, que fala, na verdade, sobre profissão? E criar conteúdo é sobre se conectar, sobre gerar emoção com quem está atrás da telinha, né? E como é que a gente faz isso? Como se cria conteúdo? Como se vira um criador de conteúdo, né? Com constância. Então, apesar de eu ter largado o emprego tem 10 meses, eu trabalho com marketing digital e pós-conteúdo há uns 3, assim, eu diria. Então, cara, é paciência no processo e planejamento. Para você começar a gerar renda, você tem que ter paciência, constância e se planejar. Outro valor também muito importante para conseguir viver disso é a autenticidade. Qual é a sua história? Assim, qual é a realidade que você passa diferente dos outros? Qual o seu olhar? E com constância e autenticidade, você cria conexão e você cria comunidade. Então, tem que ter um olhar de negócios que você está apostando com objetivo para atingir pessoas. E pessoas que acreditam na sua mensagem, pessoas que vão virar fãs, pessoas que vão virar clientes. Então, tem que ter um olhar de negócio. Criar conteúdo não é só sair fazendo as coisas, é pensar nisso para você ter essa comunidade, assim você consegue monetizar e viver disso. E sempre se renovar, porque todo negócio precisa de renovação. Então, o que eu posto hoje pode não funcionar daqui a 6 meses, assim como qualquer negócio.
Só que esse tempo na criação de conteúdo é mais rápido. Então é isso, você tem que olhar a criação de conteúdo como um negócio. Quantos posts eu preciso fazer por mês, como eu vou fazer, como é que eu vou produzir, como é que eu vou monetizar isso, quem que eu quero atingir, qual o objetivo dos meus posts, quem eu sou. Então é um trabalho assim 360 de marketing mesmo, né? Não só no sentido da comunicação, mas no sentido estratégico. E aí, falando um pouco sobre o panorama aqui do Brasil, a gente tem mais 14 milhões de criadores de conteúdo hoje, eu diria que é a profissão da moda, né? Teve uma pesquisa recentemente que saiu que acho que 80% da geração alfa quer se tornar um criador de conteúdo, né? Mas é uma realidade um pouco mais difícil. 32% só dos criadores de conteúdo conseguem viver disso. Então, é processo, né? Eu comecei trabalhando como CLT, guardei um dinheirinho e ia me equilibrando até conseguir me virar como criador de conteúdo. E a maioria não gera renda, entendeu? Eu acho que é um dado de tipo 80% não consegue gerar renda, 85% ainda não consegue gerar renda. Então é constância, paciência até conseguir remunerar de alguma forma. E esses dados aqui estão nessa pesquisa que, cara, fala muito sobre a criação de conteúdo, então vale vocês, quem tem interesse, dar uma olhadinha lá. E como é que a gente monetiza? Principalmente por publicidades, é onde vem o dinheiro grande. Atualmente é 85% da minha renda, mas tem diversas formas que a gente consegue monetizar. E criar conteúdo não é só criar conteúdo por criar para fazer público. Você pode ser um médico, criar conteúdo e gerar mais conversão em consultas. Você pode ser um consultor de negócios, vender suas consultorias, ter um negócio online, um afiliado. Então, tem milhares de formas para você criar conteúdo e viver disso, não só de publi, entendeu? Eu acho que tem que expandir essa visão e olhar como um negócio. E atualmente, como é que eu vivo? Eu vivo de publicidades, vendo alguns produtinhos que eu estou começando, mas também com o meu evento beneficente, que se chama Nova Run, que é um movimento que eu quero juntar filantropia, exercício físico, né, bem-estar, diversão, então é alguma coisa legal, e também ser uma renda para mim, né? Então a Nova Run é um evento, sei lá, de corrida, e aí tem corrida do ovo, pode ser corrida na praia, que a gente cata lixo. Eu já tive 4 edições, a gente já levantou mais de 40 mil reais e mais de 2,5 toneladas de alimentos, sempre trazendo uma mensagem e ajudando alguma ONG local. Amanhã eu vou para Angra dos Reis, porque a gente levantou 20 mil reais no início do mês, no Dia das Crianças, levar uma criançada para ter um dia irado lá em Angra, né? Então, esse é um exemplo de negócios que eu faço a partir dos conteúdos que eu crio, né? Porque eu tenho uma comunidade, eu tenho constância, eu tenho autenticidade, e aí as pessoas vão confiar em mim e eu consigo sair do online e ir para o físico, né? Para o mundo real, porque afinal as pessoas são de carne e osso. E eu tive meu primeiro evento agora que eu consegui monetizar e tirei algum dinheirinho. Só para mostrar que isso já é negócio. Esses 2 youtubers, que são um dos maiores youtubers do mundo, fazem dinheiro com filantropia, fazem dinheiro produzindo conteúdo. Então, realmente é fazível. Eles já estão em outro nível, mas eles começaram em casa com uma webcam de 15 reais, né? Então, uma coisa legal da criação de conteúdo é que você tem vários níveis de profissionalização. O Mateuzinho, ele tem um Samsung que também é baratinho e ele grava com isso e tem vídeo dele com esse celular que dá 40 mil views e gera conexão e verdade. E é isso. Acho que se alguém tiver alguma pergunta, tentei ser breve. E, Bernardo, Muito massa. nessa fala final, eu acho que é isso. Nosso intuito na mensagem final é isso: fazer pouco, fazer muito com pouco. O importante é criar conexão e passar a história real para o infinito. Boa, Mateuzinho.
Perguntas, pessoal, a gente está com o tempo um pouco apertado, mas dá tempo para algumas perguntas. Sim, eu tenho uma para a gente poder falar um pouco, assim, no último debate. Acho que vocês conseguiram unir, assim, uma profissão, são profissões muito novas, assim, no mercado, né? E de perspectivas diferentes, a Lilian de uma perspectiva mais institucional, a Laura com essa questão mais do evento e da divulgação, e o Bernardo com essa coisa do influencer, né, de como que isso também é um negócio que está crescendo cada vez mais. Aí eu queria perguntar para vocês como as pessoas podem iniciar nessas áreas. Vocês já falaram um pouco sobre isso durante suas falas, mas mais nessa perspectiva de um início que a pessoa acha que é o pontapé inicial, que é sempre o mais difícil, assim, uma dica aí de cada um que puder falar, para esse pontapé inicial, como começar, como a pessoa dar esse empurrão para que ela consiga ser um criador de conteúdo, ser da área de marketing ou trabalhar com eventos, um pontapé inicial importante. Pode começar, Vocês Daniel? querem como? Tá bom. Pode começar. Fala aí, Matheus. Então, eu acho que o melhor jeito de dar um pontapé na criação de conteúdo é você saber qual é a mensagem que você vai passar, qual é o tipo de nicho que você vai percorrer durante essa caminhada de criador de conteúdo. Não é só, igual o Bernardo falou, fazer o vídeo, você saber o que você quer passar de mensagem, aonde você quer chegar com seus conteúdos. E não saber que você precisa ter um iPhone ou um melhor aparelho para você poder produzir, apenas seja real o conteúdo e produza da melhor forma e faça uma boa mensagem, uma mensagem muito positiva para o público que vai se conectar com você. Eu acho que essa é a melhor mensagem. Criar conexão com histórias reais. Não ficar passando por personagem, porque quando a gente cria personagem ou cria um nicho que a gente não vai sustentar muito tempo, a gente acaba não dando prosseguimento no conteúdo. Certo, Daniel? Boa. Manda aí, Laura. Pode falar. Não, eu ia falar mais dessa questão do voluntariado, né? Eu acho que vocês falaram bastante, mas também eu acho que é uma boa forma, quando a gente está na faculdade, né? O Bernardo passou por empresa júnior, né? Então eu também passei. Eu acho que essa coisa do entender que no início a gente não vai ganhar, eu acho que é muito fundamental, assim. Entender que no início talvez. Eu acho que tem esse nome por um motivo, né? Início das coisas. Então. Procurem voluntariado, procurem essas. A JA tem várias oportunidades. Procurem. Eu quero muito, muito, muito um voluntariado na área de comunicação. Cara, festival sempre tem voluntariado na área de comunicação. Sempre, sempre. Quando você vê o Festival de Gramado, tem, o Festival do Rio tem, o festival. Vários festivais têm muito. Gente, é uma gama de possibilidades mesmo. Então, procurem isso, assim, procurem. Não sei, não estou encontrando. Procurem alguns profissionais de comunicação, porque a maioria, né, dessa área de rede social, nessa área de mídia, a maioria fez muito trabalho voluntariado antes de começar a ganhar pela coisa, assim. Então, e aí é isso, quando você começa a ganhar, né, o seu bom trabalho vai te puxar para os outros, né? O seu bom trabalho vai te arrastar para os outros, assim. Então, muitos trabalhos meus, as pessoas me viram trabalhando e aí me puxaram para um outro projeto, que me puxaram para um outro projeto. Então, é isso, gente. Bom trabalho puxa a gente para os lugares, assim. Então, façam bons trabalhos, entreguem bons trabalhos. Eu acho que isso também está em falta muito no mercado hoje em dia, né? Pessoas que têm essa gana de, cara, não sei, mas vou aprender, sabe? Então, muita coisa eu também fiz isso no início. Nossa, eu pedia muita ajuda, assim, mas seja humilde também. Esse lado da humildade nessa área de comunicação é muito legal, porque tem uma área que está sempre mudando, então é bem importante. Mas acho que é isso, assim. E também queria aproveitar minha fala rapidinho para dar parabéns para o Vitor, que hoje é aniversário dele. E ele é cara, ele é um que eu vi começando, assim, e que, pô, ele é brilhante, assim.
Então, ele é um jovem brilhante que a gente trabalhou junto, voluntário, os dois voluntários, e aí a gente se vê e sempre celebra um ao outro, porque é isso, assim, o mundo da comunicação é um pouco disso. É isso, me estendi um pouco, desculpa. Obrigado, gente. Obrigado, Laurinha. Parabéns, Vitor. Bom, eu acho que eu vou envelopar aqui a resposta, pegando um pouco da fala do Matheus e da Laura, que eu acredito muito que é sobre conexões, sim. Eu acho que quem está entrando na área de marketing precisa se conectar, precisa ter um perfil curioso, como eu falei, né, ali, eu acho que às vezes a gente entra pensando que vai trabalhar numa frente, mas existe um universo de possibilidades e não se intimidem, assim, realmente questionem, vejam ali onde tem oportunidade para vocês saberem um pouco mais, que muitas vezes vocês podem amanhã ou depois estar construindo ali uma estrutura nova, uma área nova. Então, é realmente, a partir do momento que vocês se comunicam, né, vocês se apresentam, se mostram para esse mundo que vocês estão inseridos, vocês que vão conseguir tanto aprender, né, ter conexões que vão colocar vocês em possibilidades para que vocês aumentem aí o portfólio e o repertório de vocês para conseguir definir, de fato, qual frente da área vocês querem atuar dentro do marketing. Boa. A minha dica é criação de conteúdo, eu acho que é o que tem o menor custo inicial para começar, né? Então, se eu tiver, acho que um celular e vontade, tipo, dá para fazer, criatividade. E é isso, acho que o mais difícil é começar, realmente. Mas só começa mesmo. E pode perguntar para mim qualquer coisa. Essa é a dica. Obrigado, pessoal. Valeu, Matheus, Laura, Lilian, Bernardo. Foi muito legal passar essa noite aí falando um pouco sobre mídias sociais, comunicação. Pessoal, a lista de presença está aqui no chat. Vocês assinem para ter certificado. E espero vocês nos próximos eventos. Obrigado a todo mundo aí que ficou até agora. 9h05 e até já. Valeu. Obrigada, pessoal. Prazer enorme. Beijo, gente. Obrigada. Beijo, parabéns.